Bom dia, alunos. Como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre independência. Ô, professora, o que seria independência? No sentido amplo da palavra, independência é a desassociação de um ser em relação ao outro, do qual dependia ou era por ele dominado. É o estado de quem ou do que tem liberdade ou autonomia. Ô professora, será que existe mesmo independência? Essa pergunta só poderá ser respondida ao final da aula, mas peço que focalize em duas palavras ao longo de toda a explicação: liberdade e autonomia. Teacher, ainda existem colônias atualmente? Ao todo, são 61 países que não estão a fim de soltar o grito de independência preso na garganta. 16 deles estão sob jurisdição da França, 15 da Grã-Bretanha, 14 dos Estados Unidos, 6 sob jurisdição da Austrália, 3 da Nova Zelândia, 3 da Noruega, 2 da Dinamarca e 2 da Holanda. Para essas metrópoles, as colônias atuais não representam grandes ganhos, mas também não chegam a atrapalhar. Então vocês devem se perguntar por que tem tanta nação que prefere continuar assim, correto? O caso é que a independência não traria nenhuma vantagem para estas colônias. Em geral, elas são países pequenos, com populações reduzidas e economias frágeis. Caso elas se tornassem independentes, esses países dificilmente representariam qualquer papel no cenário internacional. Continuando como colônias, essas nações não precisam se preocupar com segurança e defesa de fronteiras. Tudo isso é garantido pela nação-mãe. Além disso, os cidadãos desses territórios possuem os mesmos direitos econômicos e sociais dos habitantes das metrópoles. Um exemplo disso é poder entrar no país colonizador sem enfrentar restrições à migração. Professora, existe independência absoluta? Não, pois sempre algo vai depender de outro de alguma forma, seja um país, continente ou pessoa. Sempre vai haver dependência política, econômica, física ou até social. Por isso, a independência nunca vai poder ser absoluta, e sim relativa. Ô professora, por que nós comemoramos o dia 7 de setembro? Lembrem-se de Dom Pedro, um senhor bem vestido que, com aquelas roupas antigas e imperiais, sobre um cavalo branco às margens do rio, gritara: independência ou morte? Será? A história foi bonita assim mesmo ou criaram uma maneira de contá-la de modo que alguém saísse como herói ou coisa parecida? Todos sabem que a independência é um processo, e nesse sentido o Brasil já avançou bastante, mas ainda há muito que avançar. Mesmo assim, hoje temos conquistas importantes, como por exemplo na área de política externa, o nosso país consegue se colocar de maneira mais igual diante de outras grandes nações. Temos passado por um momento de desenvolvimento econômico muito interessante. Enfim, vários fatores apontam para uma nação cada vez mais livre, desenvolvida e independente. E se tratando de independência, não podemos pensar no processo de independência apenas como aspecto político. Temos problemas graves da má distribuição de renda, problemas sociais na educação e violência. Isso demonstra que precisamos avançar na questão de autonomia do país. Apesar dos pesares, destacam-se alguns motivos para comemorar o dia 7 de setembro, como o desenvolvimento econômico, o amadurecimento da democracia, a diminuição das desigualdades, os próprios grupos sociais que vêm se mostrando, a participação das mulheres e dos negros e alguns aspectos na educação. Agora iremos assistir a um vídeo sobre a independência. Após o vídeo, estarão liberados. Como nossa trajetória sobre a independência é ao mesmo tempo voltada às questões políticas, econômicas e filosóficas, falaremos sobre os 6 continentes políticos que são América, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. Os continentes políticos nem sempre são somente os que foram citados acima, sendo que a América é frequentemente dividida em 2 partes, a América do Norte e a América do Sul, visto que, muitas vezes, a América Central e o arquipélago do Caribe são considerados ainda outras subdivisões do continente. No surgimento das primeiras civilizações, cada população e os territórios em que habitavam eram independentes. Depois passaram a ser dependentes economicamente e, por fim, politicamente. Além das dependências resultadas de guerras e disputas perdidas que tinham como prêmio a dominação do território ou reino perdedor.
A Antártida é o continente mais independente de todos. Primeiro, por não ter população permanente, pois se tivesse população, ela dependeria de outros países em todos os aspectos. Segundo, todos os outros continentes dependem dele, não só nas áreas de pesquisas científicas, tecnológicas ou biológicas, como também em fator ambiental, protegendo o equilíbrio do planeta. E terceiro, pois o único aspecto que a Antártida se torna dependente é o físico, pois sem um planeta para ela se localizar, ela não existiria. A Oceania, em sua maior parte, inicialmente foi colonizada pelos povos britânicos, mas atualmente possui 16 países, sendo 14 países independentes. O continente asiático possui 49 países independentes, 6 países não reconhecidos, parcialmente reconhecidos ou em disputa, mas depende diretamente de 8 países. A Europa foi o continente que mais travou disputas por território e também o que mais dominou e colonizou. Não só outros continentes, como também os seus próprios países que travavam disputas entre si. Possui 50 países. A Europa, sempre, em todos os tempos, foi a mais dependente de recursos do que economicamente e politicamente. A África, que antes havia sido o continente mais independente do planeta, com exceção da Antártida, também foi o continente que mais sofreu após a influência europeia com o neocolonialismo europeu. Quase todas as regiões da África estavam nas mãos dos europeus. Após a Conferência de Bandung, o processo de descolonização acelerou-se, e até 1980, quase todos os países africanos tornaram-se independentes. Em algumas regiões de colonização inglesa, o processo de independência foi marcado por uma ruptura pacífica. A independência do Quênia, entretanto, foi marcada por sérios conflitos entre negros e brancos que não queriam perder suas terras produtivas. As últimas regiões da África a conquistarem sua independência foram aquelas que pertenciam a Portugal. A conquista da independência no continente africano não significou, no entanto, o desenvolvimento econômico e industrial e o fim da miséria nesse continente. A dependência econômica continuou e continua até hoje. A independência também não significou para boa parte desses países o advento da democracia e da liberdade. A descolonização das Américas começou com uma série de revoluções no final do século XVIII e início do século XIX. O status que em seguida prevaleceu por mais de um século, com exceção da independência de Cuba. Nas Américas, foram os próprios colonos que, a certa altura, decidiram que deviam separar-se da potência colonial e declarar unilateralmente a independência dos vários países. Os Estados Unidos da América foram constituídos a partir das primeiras colônias a declarar a sua independência em 1776, mas só a viram reconhecida 7 anos depois, como resultado da Guerra pela Independência dos Estados Unidos da América, que terminou com o Tratado de Paris de 1783. No início do século XIX, com o conhecimento desta independência e ainda com efeitos da Revolução Francesa, apareceram movimentos independentistas em praticamente todas as colônias espanholas da América, que resultaram nas independências dos atuais países de língua espanhola. Já o Canadá iniciou seu processo de autonomização com a Declaração da Confederação Canadense em 1867, como forma de se defender dos Estados Unidos que os tinham invadido. A dependência do Canadá com os ingleses foi diminuída em 1931 pelo Estatuto de Westminster. O processo de independência do Brasil tem início com a crise do sistema colonial, com as transformações ocorridas no mundo ocidental. Isso ocorre nas primeiras décadas do século XVIII. Filósofos e cientistas propunham novas maneiras de olhar o mundo e de se relacionar com ele. A concepção de uma sociedade estática e estratificada, na qual o homem já encontrava o seu destino traçado, ia sendo transformada. O homem passava a ser o construtor de seu tempo, de sua história. A Revolução Industrial Inglesa, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa foram os marcos dessa modernidade. Na Europa Ocidental, o novo pensamento liberal impulsionou a queda dos regimes absolutistas, levando para suas colônias o rastilho da independência. Na América Portuguesa, os colonos percebiam que estava em suas mãos a possibilidade de mudar o rumo dos acontecimentos, tornando-se autores de sua própria história. Tramavam-se os movimentos conhecidos como conjurações,
que tiveram lugar em vários pontos da colônia nos últimos anos do século XVIII. A independência absoluta não existe. Vivemos em uma sociedade de interdependências que se expandem em progressão geométrica. Frase de José Saramago. Independência, sim ou gema? Essa frase é de Manuel de Ninguém é independente. Vivemos numa sociedade. Buscar a independência é algo banal. Prefiro buscar o conhecimento. Frase de Miguel TBA. Se o dinheiro for a sua esperança de dependência, você jamais a terá. A única segurança verdadeira consiste numa reserva de sabedoria, de experiência e de competência. Frase de Henry Ford. A personalidade criadora de uma sociedade deve se julgar e pensar por si mesmo, porque o progresso moral de uma sociedade deve-se exclusivamente na sua independência. Frase de Albert Einstein. Independência pra mim é liberdade, porque a gente pode fazer o que quer na hora que quiser. Para mim não existe independência, porque a independência parece ser uma coisa inatingível de ser alcançada, pois sempre algo vai depender do outro, e nunca irá se obter uma independência absoluta, sempre vai ser relativo. Relativo politicamente ou economicamente, dependendo. Como uma pessoa depende de outra emocionalmente, ou socialmente, ou financeiramente, sempre algo vai depender do outro. Como o planeta precisa do universo para existir, ele também depende. Então tudo depende. Então a independência para mim não existe, não é absoluta. Ser independente é, antes de tudo, não precisar ser independente, porque em algum momento você vai precisar depender de alguma coisa. Ser independente é ser dono do seu próprio nariz, ser livre e cuidar de si próprio, mas sempre com ética. A independência para mim é a quebra de um vínculo com um coletivo, sem se submeter à autoridade desse coletivo. A independência para mim tem limites. Você não tem que fazer o que quer, na hora que quer ou com quem quiser. Você tem que pensar antes. Mas a maioria pensam que podem fazer o que quiser, liberdade sobre você e sobre as pessoas. Até o momento que não afete ninguém, sua liberdade é total.